Perfeito. Então, estamos de volta aí, mais uma semana de aula, terceira aula de mecanismos da visão binocular. Vamos ver se tem mensagens aqui, acho que não. A última foi do Márcio, me avisando que o slide está na tela. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de fixação, né? Alguns de vocês já estão craques em fixação, em correspondência retiniana. Outros ainda têm suas dificuldades, é natural de compreender esse tema, é um dos mais complexos, talvez, pelo menos na minha opinião, né? Mas é de suma importância para entender a visão binocular, e o optometrista tem que entender de visão binocular, não tem outro jeito. Hoje a gente vai falar, então, da fixação, a gente vai falar um pouquinho de movimentos oculares, mas não aqueles clássicos que a gente já viu anteriormente. A gente vai ver agora os movimentos oculares relacionados com movimentos que eu vou chamar aqui de movimentos oculomotores finos, tá? São pequenos movimentos. Alguns têm uma boa explicação, outros ainda são um mistério, mas o fato é que eles existem, que eles acontecem, e a gente tem que mencionar aqui porque eles têm a sua importância também para a visão binocular. E um pouquinho sobre campo visual, também é importante, até porque quando a gente fala de visão binocular, lembra que eu uso o exemplo do predador e da presa, né? Então, a posição dos olhos e o campo visual, ele acaba interferindo no quanto a gente tem realmente de visão binocular, de coincidência desses campos visuais que permite visão binocular, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesses campos visuais e nas vias visuais também. Vamos lá. Fixação, já falamos bastante sobre fixação, pelo menos. Na verdade, não falamos assim diretamente de fixação, falamos mais de correspondência retiniana, né? Então, agora a gente vai falar especificamente sobre campo visual. Silvia, boa noite. Então, o que é fixação? Fixação é a nossa capacidade, né, de coincidir nosso eixo visual, nossa direção dos olhos, na direção visual, na direção de um objeto, de um ponto no espaço, de algo que chame a nossa atenção. Por exemplo, quando vocês estão aí assistindo a aula, vocês estão usando a fixação, espero eu que, para observar esse slide, para observar enquanto eu falo, né, alguma coisa desse gênero, talvez tentando ler ali o texto. Oi, filha. Minha filha chegou aqui. Ixi, você vai precisar de um banho, hein? A mão tá suja, tava no parquinho. Vai lá. Desculpa. Mostra ela aí para nós, professor. Vem aqui, filha. Ela quer ver o pessoal no parquinho. Ela adora o parquinho, né? Agora que pode sair um tempão dentro de casa, com 3 anos. Então, a gente chama de fixação essa nossa habilidade de direcionar, né, o eixo visual de forma que o objeto do nosso interesse, ele forme imagem na região mais central possível da retina, especificamente na fóvea a gente vai ter aí a melhor acuidade visual. Lembram disso, né? Em geral, o ideal é que ambos os olhos tenham fixação e que essa fixação estabeleça correspondência, né? Essas fixações estabeleçam correspondência, que a gente chama de correspondência retiniana. Machucou? Tá, vai lá lavar para você não ficar com machucado, com infecção. Machucou o joelho. Não, criança que não se rala brincando não tem graça, né? Então, o ideal é que a fixação de cada um dos olhos estabeleça, né, as fixações estabeleçam uma correspondência retiniana, quando o normal é a condição ideal, né, aquela que a gente conversou lá na nossa primeira aula. Ok? A fóvea, então, é responsável pela fixação em olhos que desenvolvem a fixação central. Fóvea, ou fóvea central, fóvea centralis, você encontrar também em latim, né? É o ponto central da mácula que também tem sobrenome, né? Mácula lútea quer dizer de tom amarelo, porque a mácula tem
essa aparência amarelo-castanho, né? Por causa dos fotopigmentos que estão ali presentes. E essa fóvea, ela é uma pequena depressão, como se fosse um desnível, né? Uma pequena depressão. Uma pequena depressão na retina, no que a gente chama de tapete retiniano. Cadê esse negócio? Eu estava aqui com ele, mas não sei preparar. Mas encosta aí, porque a Ana deixou aqui comigo essa. Fechou? Vamos lá, fechar a porta para poder lá. Pronto. Então, quando a gente observa a retina, ela tem ela recobre, né, o polo posterior do globo ocular, boa parte do polo posterior do globo ocular, com exceção lá do disco óptico, como a gente já tinha visto, né? E nessa região que a gente chama de central, mas ela é central não anatomicamente, sim do ponto de vista funcional. Ela é um pouquinho deslocada do centro geométrico do fundo de olho, né? Então, nesse local a gente encontra a mácula, e na mácula a gente encontra a fóvea, que é essa pequena depressão. O motivo por que o tapete retiniano ele forma essa depressão é porque exatamente ali na fóvea, né, todos os fotorreceptores, primeiro que ali não tem fotorreceptores do tipo bastonete, só cone, né? Mas mesmo esses cones, eles se afastam para permitir a passagem adequada da luz, né, para que ela incida adequadamente lá no epitélio pigmentado da retina, que é a camada da retina que é pigmentada, então onde a imagem vai ser projetada de fato. Vocês lembram que quando a gente estuda lá as túnicas, né, a gente tem 3 túnicas oculares: túnica fibrosa, que corresponde, ou túnica externa também, pode ser chamada assim, né, que corresponde à esclera e à córnea; túnica média, ou túnica vascular, que corresponde à úvea, que corresponde a músculo ciliar, corpo ciliar, íris, e a túnica interna, que também é chamada de túnica sensorial, que é exatamente a retina. Então, nessa região central, né, onde há a formação da fóvea, os bastonetes e cones, eles se afastam. Não, os cones são os únicos, né? Os bastonetes nem estão presentes, mas os cones se afastam para permitir que a luz ela incida no epitélio pigmentado da retina. Eu ia mencionar sobre essas túnicas, porque vocês lembram que quando a gente estuda a retina, que é a túnica nervosa, a túnica sensorial do globo ocular, que as camadas, né, elas são da mais externa até a mais interna. Geralmente a gente tem os fotorreceptores logo nas camadas mais externas, menos profundas da retina, né? Ao contrário do que poderia parecer mais lógico. E nas camadas mais profundas da retina, a camada mais profunda da retina é exatamente o epitélio pigmentado da retina. Então, para que a luz não sofra nenhum desvio, para que essa trajetória seja a mais perfeita possível na fóvea, então os fotorreceptores eles se afastam naquele ponto, né? E a imagem se forma com a melhor qualidade possível. Não à toa é sobre a fóvea que a gente tem a melhor acuidade visual. E também é por isso, né, por essa condição especial da fóvea, que só ela é capaz de prover visão 20/20, né? Quando a pessoa é bem corrigida, quando tem fixação central, quando não há nenhuma patologia, obviamente. Só assim a pessoa consegue chegar a 20/20 ou melhor. Quando a pessoa utiliza um ponto fora da fóvea para fixar, né, por conta de N fatores, mas um deles é essa interferência dos fotorreceptores das camadas mais externas da retina, né, sobre a luz que incide ali, né,
Então é por conta disso que a pessoa acaba, entre outras coisas, né, não enxergando 20/20, né, falando só de acuidade visual. Tem outras funções mais importantes, percepção de cores, que é a mais aguçada ali, etc. Tá? Então, é aqui na FOV que eu vou ter, como está mencionado aqui. Vocês veem o meu mouse quando eu mexo aqui ou não? Acho que eu já perguntei isso no ano passado, vocês disseram que sim, né? Senão, Sim, vê sim, professor. Vê Sim. sim, professor. é que geralmente quando eu uso o slideshow aqui, a setinha desaparece. E aí eu geralmente uso aquele apontadorzinho desse. Mas então, como vocês veem aqui, né, a imagem projetada lá na fóvea, ela é percebida com o máximo de nitidez. Claro, estou falando aqui o máximo de nitidez que a pessoa é capaz de enxergar, né? Outras coisas vão impactar nessa nitidez, por exemplo, a condição refrativa. Ok? Tranquilo. Então, quando a gente fala dos movimentos oculares, geralmente a gente dá mais atenção para esses movimentos que a gente já viu, né? Os movimentos monoculares, que a gente avalia, inclusive, para entender se há uma situação de paralisia ou paresia, lembram disso, né? Os movimentos binoculares, que podem ser conjugados ou dissociados. Conjugados, eles correspondem às posições primárias, às posições diagnósticas do olhar, posição primária, supraversão, infraversão, destroversão, levoversão, destro-supra, levo-supra, destro-infra, levo-infraversão, que vocês já viram, e os movimentos de convergência e divergência. Geralmente são esses os movimentos que a gente mais, com os quais a gente mais se preocupa. Porém, eu tenho uma capacidade de realizar movimentos, eu não, né, todas as pessoas, pequenos movimentos de ajuste, né, necessários para preservar a visão binocular. Tá? Então, é o que eu vou chamar aqui de motricidade ocular fina. Tá? E essa motricidade ocular fina, né, esses pequenos movimentos oculares, eles podem acontecer e vão acontecer mesmo quando alguém fixa o olhar num objeto, que é um objeto que eu vou chamar aqui de estacionário. O que é um objeto estacionário? Um objeto que está parado, né, no campo visual. Por exemplo, a tela do computador aqui está parada, né? Se você foca na letra O de objeto, no primeiro O aqui, você não precisa, teoricamente, não precisaria fazer movimentos para focalizar bem, para fixar adequadamente nessa letra O. Mas a verdade é que nós fazemos pequenos movimentos, até porque uma das teorias é de que se você fixa por muito tempo a visão em um único ponto, isso satura os fotorreceptores naquela região e aí a visão se degrada rapidamente. Então, esses pequenos movimentos vão desde microsacadas, pequenos movimentos do tipo movimentos sacádicos, até um pequeno tremor ocular, chamado assim, e também uma espécie de deslize, um movimento como se fosse de deslize. Eu não encontrei em nenhum material em português o termo em português, né? Então eu vou usar o termo em inglês aqui, que é drift. Né? Quem já viu aquelas apresentações com carros em alta velocidade sabe o que é drift, né? Aquele movimento de derrapagem do carro. Às vezes o pessoal faz isso como forma de exibição, né? É chamado drift. Então imagine que é um tipo de derrapagem, então uma espécie de movimento de arrasto do olho. A gente vai ver esse movimento também, ele existe. Tá? Esses pequenos movimentos, em geral, eles servem para regular ou corrigir a fixação, e eles são instantâneos, são minúsculos, são quase imperceptíveis, né? Mas eles são muito importantes. Tanto é que outras áreas, outras ciências se interessam por esses movimentos. Por exemplo, é interesse dos animadores, dos produtores de filmes, né, o pessoal que faz aí efeitos especiais, trabalha com efeitos especiais,
pessoal que desenvolve esses aparelhos que respondem a movimentos oculares, né? Eles precisam rastrear isso muito bem, esses pequenos movimentos, essa motricidade ocular fina, né? Enfim, hoje está muito envolvido com a tecnologia, né? O uso daqueles óculos ou aparelhos de realidade virtual, né? Há muito interesse nesse tipo de movimento ocular por parte dos engenheiros que bolam essas coisas todas. Tá? Então, eles servem basicamente para regular e corrigir a fixação. A primeira coisa que você tem que saber sobre a fixação é que ela formalmente, né, você não fixa por muito mais do que alguma fração de segundos, mas que nesses intervalos, nesse intervalo de uma pequena fração de segundos, você faz pequenos movimentos de ajuste, está o tempo todo fazendo movimentos de ajuste dos eixos visuais. Tá? Tudo isso para manter o que é chamado de condições de visibilidade. Já tinham ouvido falar desses pequenos movimentos, microsacadas, movimentos do tipo tremor ocular, ou não? Eles são bem perceptíveis durante leitura, por exemplo, ou alguém que observa a tela de um computador, faz aí algum tipo de trabalho no computador, geralmente é mais fácil de perceber esses pequenos movimentos. Então, durante a fixação, esses pequenos movimentos de fixação ou de refixação acabam modificando a posição do olhar. Mas não é uma modificação assim drástica, tá? É uma pequena correção, então, por isso motricidade ocular fina. E eles ocorrem ao mesmo tempo, mesmo que a pessoa, ao mesmo tempo não, mas mesmo que a pessoa não deseje, ou seja, são movimentos involuntários. Ok? Então, mesmo que você deseje manter o olhar fixo, e a gente pede isso para os nossos pacientes, né? Estamos fazendo, por exemplo, o cover test. Estou lá fazendo um teste de cobertura. Eu peço para o paciente olhar fixamente no alvo, ou de longe, ou de perto, seja a distância que for. Na prática, ele não vai manter os olhos perfeitamente fixos, né? Totalmente parados ali no alvo. Mas também esses movimentos eles são tão suaves que provavelmente a gente, durante a avaliação motora ocular, não vai perceber, né? Durante um cover test, por exemplo, não vai perceber. Tranquilo até aqui? Então vamos falar um pouquinho desses movimentos. Tá? O primeiro movimento, e eu diria que de todos os que a gente vai ver, desses movimentos, essa motricidade ocular fina, o mais evidente, aquele que é mais perceptível, é o movimento que a gente chama de microsacadas. Tá? Movimentos sacádicos, vocês já sabem o que é, aqueles movimentos em mola, né, de vai e vem. Eles servem, por exemplo, de parâmetro para avaliação da acuidade visual em crianças não verbais, então bebezinho de colo, criança com menos de 2 anos. Geralmente você vai usar um tambor optocinético, né, e vai observar movimentos sacádicos toda vez que a criança ela conseguir perceber a diferença entre as faixas brancas e pretas nesse tambor optocinético. Né? Vocês já viram o tambor optocinético ou não? Quem já viu esse equipamento? Acho que ninguém viu, então vou mostrar aqui para vocês. Optocinético. Então, eu vou só parar aqui para mostrar para vocês esse tambor optocinético. Vamos lá. Tela, cadê o...
Então, ó, OKN é a abreviação de Optokinetics. É K-I-N-I, Kinetics, não sei como é que é. Aqui. Kinetics, assim, drum. Tá? Você pode escrever Optokinetic Drum, do jeito que está aqui, test, ou O de opto, K de cinético em inglês, né, de kinetic, e aí drum é tambor, teste do tambor optocinético. Ok. Então, olha lá. Primeiro, isso aqui é um tambor optocinético. Vou mostrar as imagens para vocês. Esse objeto aqui. Então, qual que é o conceito por trás desse objeto? Ele tem esse apoio, né, essa empunhadura, e ele é móvel, ele gira. Tá? Então, você gira numa certa velocidade e geralmente é feito esse teste em crianças. Vocês estão vendo aí, né? Ok. Vocês estão vendo as imagens aqui, né? Você gira isso aqui e eu tenho como trocar essa cobertura por outras coberturas com faixas cada vez mais estreitas. Qual que é a ideia, então? Ao girar esse tambor, a pessoa involuntariamente, o bebê, por exemplo, ele vai fazer movimentos no sentido do giro. Né? Então, movimentos do tipo movimentos sacádicos, de vai e vem. Tá? Ou movimentos semelhantes a mistag. Tá? Então, está aqui, ó. Bebezinho, faixas largas, depois eu vou colocando faixas cada vez mais estreitas. Se chegar num momento em que, por não ter acuidade visual suficiente, o bebê não perceber a diferença entre faixa branca e preta, porque elas estão muito estreitas, aí ele não vai fazer os movimentos, né, que são involuntários ali, de acompanhamento desse giro. Deixa eu ver se eu tenho aqui um vídeo. Vamos ao vídeo. في الفحص والكشف هو تحدي كبير وكلامنا عنه Não vou traduzir para vocês, tá? لأن القائمين عليه في الأساس هم إما طبيب عيون مختص في الأطفال أو Eu tenho um amigo que é sírio que poderia ajudar aqui. Da sua vez eu chamo ele para traduzir. دكتور بصريات متخصص في الأطفال وغالبا ده بيتم بمساعدة أخصائي. Bom, olha, cuidado visual. على أول اختبار بنستخدمه عشان نقدر نعرف بيه. Então aqui, nistagmo optocinético, né, que é um movimento sacádico provocado pelo tambor optocinético. اختصار الفيجوال اكوتي وهو الاوبتوكنيتيك نستجمس واختصاره بالاو كي ان بيستخدم اسطوانه على بقره لتدويرها بحيث Você serve para tratamento do nistagma também, professor? Oi? Serve no tratamento do nistagma? Não, ele só serve para tomada de acuidade visual. Então, ó, você pode girar em diferentes direções, isso não é um problema, né? Deixar ele deitado. Eu queria alguma coisa mais ativa aqui, que mostrasse o tambor girando e o movimento ocular. Dá uma olhadinha. Ah, vai mostrar. Então, o tambor está girando. Olha lá os olhos da moça. Olha o que elas fazem. Eles fazem, né? Os olhos. Tá vendo? Inclusive, esse tambor não está muito bacana, porque as faixas têm que ter tamanhos iguais aqui. Tudo bem. Então, olha lá. Então, esses pequenos movimentos de perseguição, né, eles são sacadas, são movimentos de vai e vem. Tá? Os movimentos sacádicos, eles são muito mais rápidos do que os movimentos de convergência. E aí tem uma tabelinha aqui de conversão, né, do tamanho da faixa, acuidade visual, enfim, que não vem ao caso. Queria mostrar mais para falar sobre
esses movimentos, né? Não é nem tanto pelo teste, mas pelo movimento. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Deixa eu ver mais alguns comentários aqui. Então, resumindo, diz a Silvia, o paciente fixa o olhar em uma das faixas e acompanha o movimento. Na verdade, ele fixa em uma das faixas, acompanha o movimento, mas logo a faixa desaparece, né? Porque ela faz com o movimento do tambor, essa faixa desaparece e ele vai buscar outra faixa para fixar. Então, está a todo momento fixando numa faixa e tendo que trocar para outra. E esse movimento sacádico ele acontece. É isso, ele busca outra. Também o que a Silvia comentou aí. Então, era só para mostrar o que é um movimento sacádico, né? E agora faz mais sentido eu falar em microsacadas. Daí, microsacadas são pequenos movimentos sacádicos que a gente faz para rastrear o objeto que a gente está observando, especialmente se esse objeto é menor do que um ponto. E geralmente é, né? Ninguém fica fixo olhando simplesmente num ponto. Ninguém vai ficar olhando no pinguinho do i aqui para sempre, né? Vocês vão fazer um rastreio rápido para enxergar aqui a palavra como um todo, microsacadas. Né? Ou, quando leem microsacadas aqui, rapidamente, a gente nem decifra letra por letra, né? A gente decifra as palavras de acordo com o formato que elas têm, né? Com a combinação de letras, então a gente faz essa leitura muito rápida. Nós, adultos, já conseguimos fazer isso, né? As crianças não. As crianças elas precisam juntar letrinha por letrinha enquanto estão sendo alfabetizadas. M com I faz mi, C, R, O, CRO, assim vai. Os adultos conseguem, numa olhada só, perceber que aqui está escrito microsacadas. Microsacadas são minúsculos movimentos binoculares. Né? Então, esses movimentos, eles servem para rastreio, né? Quando você precisa, por exemplo, ler uma frase ou observar um objeto que está no seu campo visual, o objeto de interesse. Né? Quando você olha aqui para a tela do computador, você rastreia as frases, você já está vendo ali uma imagem no canto, já tem mais ou menos ideia do porquê dos movimentos sacádicos, ele cria certos rastros entre pontos importantes nas feições aqui da moça, né? Então, um exemplo de como essas microsacadas elas atuam, né? Então, o propósito exato dos movimentos não é claro, mas a melhor evidência é de que eles servem para que você tenha momentaneamente, né? Você nem percebe que faz isso, faz esses movimentos, e é momentaneamente fixado cada um dos pontos de interesse, por exemplo, nas feições dessa moça, para que você consiga, então, entender quem ela é, né? Associar a feição dessa pessoa a uma imagem, criar uma imagem sua dessa pessoa. Né? Então, basicamente é isso. Né? Diversas teorias dividem espaço, ou seja, diversas teorias tentam explicar isso, né? Mas, em geral, a ideia é essa, de que as microsacadas servem para você fazer um reconhecimento geral do objeto de interesse. Tá? E aí também existe alguma coisa que diz que essas microsacadas estão ligadas a alguma percepção de movimento, né? Mesmo que esse movimento seja ilusório. Né? A gente fala, por exemplo, eu citei aqui, né, de um alvo estático, de um alvo parado, mas na verdade no dia a dia a gente tem poucos alvos estáticos. Mesmo agora, enquanto vocês assistem a aula, provavelmente vocês têm aí, uma hora que vocês movimentam a tela, ou quando eu mudo aqui, obviamente, o slide, isso provoca uma outra sensação, eu tenho que ressignificar tudo que eu estou enxergando. Né? Então é muito difícil você ter uma situação em que você precisa e consegue observar um alvo estático. E as microsacadas acabam servindo para rastreio de qualquer objeto e também porque a gente está sempre na eminência de reconhecer um movimento. A gente sempre espera que um movimento aconteça. Né? E aí essa antecipação do movimento tem a ver também com as microsacadas. Vamos em frente.
Então, agora sim, né? Tenho aqui a foto mais ampliada. Veja, isso aqui foi esse caminho, esse trajeto, né? Ele foi rastreado por software. Né? Então, alguém olhando para o rosto dessa moça, os movimentos binoculares, e os movimentos sacados são binoculares, foram rastreados por câmera. Né? Então, imagine que alguém lá que estava observando essa moça fez todo esse trajeto com os olhos ali durante um pequeno intervalo de tempo. Né? Olhou em cada um dos olhos, veja que a maior parte dos trajetos é um vai e vem nos olhos. E é o que a gente faz quando conversa com as pessoas. Né? Em geral, a gente olha nos olhos. Geralmente a gente faz isso, mas também, né, entre olhos e nariz e boca, enfim, a pessoa vai reconhecendo, vai criando uma imagem para si dessa pessoa. Isso tudo foi rastreado por software. Agora imagine o interesse, por exemplo, de um software, de um aplicativo, por exemplo, né, que pretende criar realidade virtual, de entender esses movimentos, de entender movimentos como os de microsacada. Você já deve ter visto aqueles óculos de realidade virtual. Na verdade, é uma espécie de máscara de realidade virtual. E aí há todo um interesse em entender esses movimentos para dar a melhor experiência, então, para a pessoa ao usar esses equipamentos de realidade virtual. Então, esses são os movimentos de sacada. Outro movimento disponível, né? Outro movimento que acontece minimamente e que a gente às vezes não percebe, tá? São os microtremores. Então, a gente tem também microtremores oculares, tá? Que não são movimentos de rastreio como esse. Esse aqui é um movimento de rastreio. Né? As microsacadas é um movimento de rastreio. Os movimentos de tremor são pequenos, mas minúsculos, né? Por isso micro, são pequeníssima amplitude, né? Que oscilam em alta frequência e muito rapidamente. Você pode observar com um pouco mais de facilidade esses microtremores oculares em uma pessoa que está dando atenção para uma tela, um computador, uma televisão, alguma coisa do gênero. Né? Ali você vai ter duas situações. Você vai ter as microsacadas, porque, por exemplo, uma pessoa assistindo um filme, né? A todo momento a tela apresenta cenas diferentes. Né? Apresenta lá 400, 800, 1000 frames, 1000 imagens por segundo. Então, a todo momento a pessoa tenta rastrear, né, essa cena visual. E, ao mesmo tempo, ela tem esses pequenos tremores de muito baixa frequência. Né? E aí, mais uma vez, né, nenhum desses movimentos que a gente vai falar tem uma explicação bem definida. Sempre vai ter assim, não se sabe exatamente qual é o propósito e tal, se imagina que seja isso. Né? Então, no caso dos microtremores oculares, o que é mais razoável é dizer que eles têm alguma relação com a percepção estereoscópica fina, né? Com a nossa percepção tridimensional fina. Ao realizar esses pequenos tremores, a gente rastreia uma área muito pequena, né, dentro da amplitude do movimento, e aí pode perceber diferenças de relevo, de sombra, alguma coisa do gênero, e aí logo isso parece ser a melhor explicação para os microtremores, né? Isso vai nos prover ali uma estereopsia fina bastante aguçada. Né? Esse final de semana eu lembrei dessa questão de estereopsia e de visão binocular. A gente foi numa padaria, alguma coisa assim, que foi minha mãe, foi toda a família lá, e tinha uma parede com azulejos, alguma coisa do gênero, uma cobertura, né? Alguma coisa recobrindo ali a parede, que parecia ser tridimensional. Vocês já viram que agora tem essas peças de gesso tridimensionais, né? Você coloca ali as peças de gesso, fica um acabamento bem bacana. Parecia ser aquilo. Só que, na verdade, era desenhado. Então, era o padrão lá que imitava a tridimensionalidade. Na verdade, era
era a diferença ali de tons de cinza, de efeito de sombra, etc. Né? E a gente só conseguiu perceber ali com observação mais atenta. Então, lembra que a gente falou nas aulas passadas de chaves monoculares da visão binocular? É mais ou menos por aí. Então, no caso desses azulejos lá, eles tentam brincar, tentam enganar essas chaves monoculares da visão binocular, para que eu tenha a sensação de binocularidade mesmo observando um objeto plano em 2 dimensões. Então, os microtremores, eles, a princípio, parecem, deixa eu voltar, não era para mudar ainda, eles parecem ter relação com essa percepção estereoscópica fina. Ok? Como é que está o nosso horário? Cadê o telefone? Estava usando o controlador. Achei. Está cedo, então mais uma meia horinha. Então é isso, microtremores. Né? Então, mesmo sem a gente entender exatamente o motivo que os microtremores acontecem, né, esses movimentos acabam sendo úteis na avaliação de algumas doenças, no progresso de algumas doenças degenerativas do sistema nervoso central. Então, você tem lá um mal de Alzheimer, que agora está sendo chamado de doença de Alzheimer, mais mal de Alzheimer. Alguma outra doença neurológica degenerativa, geralmente afeta esses microtremores. Tá? Outra coisa que acontece com frequência é que níveis de consciência mais baixos interferem também nesses microtremores. As pessoas têm menos desses microtremores à medida que têm os seus níveis de consciência reduzidos. Então, a pessoa está lá internada, né, está hospitalizada. Existem várias maneiras de saber se a pessoa está consciente, porque às vezes ela pode estar consciente, mas não conseguir reagir a estímulos. Né? Então, alguns estímulos eles não dependem de consciência. Por exemplo, reflexos pupilares. Né? A pessoa pode estar consciente ou inconsciente. Se ele estiver, primeiro, vivo, obviamente, né? E segundo, com as vias aferentes e eferentes pupilares sem comprometimento, as pupilas vão reagir. Né? Inclusive, a própria reflexo pupilar é um dos testes que se faz, não o único, para determinar se a pessoa sofreu morte cerebral. Né? Tá, mas esse é um movimento involuntário. Eu vou ter em pessoas conscientes ou inconscientes, desde que tenham estímulo, né, das vias aferente e eferente. No caso dos microtremores oculares, tá, eles são involuntários sim, mas eles exigem um nível de consciência, um nível de percepção. Né? Que pessoas, por exemplo, em estado de coma ou em estado vegetativo, não têm. Né? Então, quanto mais profunda a inconsciência, e existem níveis de consciência, né? Menos desses movimentos vão acontecer. Então, tem essa utilidade também. Lembrando que, às vezes, é interessante ter a pessoa inconsciente. Por exemplo, durante uma cirurgia. Durante uma cirurgia de grande porte, cirurgia geral, geralmente a pessoa precisa estar desacordada, precisa estar inconsciente. É a tal da anestesia geral. Né? Também serve de parâmetro a questão da consciência, por exemplo, para trabalhar certos aspectos do tratamento, mesmo de uma pessoa internada. Né? Se a pessoa tem um certo nível de consciência, pode ser interessante, por exemplo, que o familiar vá visitar, que interaja, que converse. Eu sempre uso o exemplo do meu irmão. Eu tenho um irmão que sofreu um acidente sério de moto, e eu lembro bem que na UTI, ele ficou alguns meses na UTI. Uma coisa que sempre era preocupação dos médicos e da família era essa questão do nível de consciência. Não me lembro, na época, de alguém falar sobre esses microtremores ou usar esses microtremores como parâmetro de consciência. Mas com certeza, os movimentos oculares, de modo geral, o nível de consciência mais elevado, eles são comuns. Então, você fala com a pessoa olha na sua direção, alguma coisa do gênero. Agora, imagine isso levado a um nível de
movimentos muito pequenos, né, de pequeníssima magnitude, uma magnitude muito pequena. Tá? Então, sobre microtremores, é importante saber que não se sabe a razão exata por que eles acontecem, se estima, se imagina que tenha relação com a estereopsia fina, com a percepção estereoscópica fina, e que mesmo a gente não conhecendo as razões específicas dos microtremores oculares, eles são importantes na avaliação, por exemplo, entre outras coisas, das doenças degenerativas do sistema nervoso central e do nível de consciência de pessoas hospitalizadas. Ok? Beleza, vamos em frente então. Então, aqui nós temos os drifts oculares, tá? Que é esses movimentos que eu vou chamar aqui de derrapagem, embora eu não tenha encontrado realmente, como eu falei, literatura em português que explique esses drifts, né, que fale desses drifts. Então, de repente, até uma área para a gente trabalhar com pesquisa aí. Tá? Em inglês tem um monte de artigo, tem um monte de capítulo de livro que você encontra sobre esses movimentos que eu estou mencionando aqui. Em português, quase nada. E mesmo esse quase nada não cita os drifts oculares, por exemplo. Tá? Os drifts oculares são movimentos, por isso que eu não usei drift aqui, não usei derrapagem, nem nada assim, porque, né, não sou eu que vou propor uma tradução agora para esse termo. De repente, pode ser que no futuro alguém resolva botar uma tradução aí que pegue, né, que funcione. Ok? Deixa eu ver aqui, tem comentário. Estou lendo. Show. Ok. Não sei o que é o show que ele falou, mas acho que era sobre os microtremores. Mas então, depois você fala o que você gostou. Esses microtremores, então, são movimentos, mais uma vez, rápidos. Né? As características de todos esses movimentos é que eles são rápidos, são de pequena magnitude, né? Então, magnitude não, amplitude, então um trajeto muito pequeno, né? E geralmente eles são quase que imperceptíveis. Você conseguir perceber, por exemplo, filmando uma pessoa e depois rodando essa filmagem em câmera lenta, uma coisa do tipo. Ou com auxílio de um software. Tá? Então, esses drifts oculares eles são interessantes. Né? Durante a fixação, então, quando você está fixando no objeto, pequenos movimentos, pequenas derrapagens, né? Movimentos como se fossem de derrapagem mesmo, né? Um escape rápido dessa fixação acontece. Tá? Então, esse pequeno movimento de escape, né? Ele vai acontecer e o olho fica à deriva. Aliás, a tradução de drift exata é a deriva, né? Ficar à deriva, perder direção, né? De alguma forma. Tá? Esses movimentos de deriva ocular, eles acontecem do nada não, mas aleatoriamente, esses movimentos vão acontecer toda vez que você estiver fixando no objeto. Tem ligação com o rastreio de detalhes. Que rastreio de detalhes é esse? É o mesmo rastreio de detalhes que as microsacadas fazem. Então, já se sabe que tanto microsacadas como esses drifts, como essas derivas oculares, elas acontecem como uma forma de rastreio, né, dos detalhes de um objeto de atenção, de um objeto que você esteja dando atenção, que a pessoa esteja dando atenção. Tá? Então, a forma de perceber detalhes, de buscar detalhes de forma mais meticulosa naquilo que se observa. Deixa eu ler ali que o Leandro fez um comentário. Sobre os microtremores, falei mesmo, sobre os microtremores. Eu sempre percebi isso, com uma pessoa olhando para a janela de um carro ou ônibus. É a mesma coisa? Pode ser a mesma coisa. Né? Aí, lógico, se o carro estiver em movimento,
Aí eu não posso falar em microtremores, porque talvez eu tenha um movimento do tipo movimento sacádico, né? Mas quando a pessoa observa pela janela, por exemplo, fechou o sinal lá, fechou o semáforo. Aqui a gente chama de sinal, não sei no Rio, eu não lembro mais qual é o nome. Mas enfim, fechou o sinal lá. E a pessoa, né, continua olhando pela janela e faz esses pequenos movimentos, aí seria um movimento ou de tremor, ou de rastreio, né, ou de microsacada, enfim. Tem a ver sim. Tá? Na verdade, a gente faz isso o tempo todo. Só que é mais comum a pessoa ficar mais distraída olhando pela janela, né? Desses movimentos eles acabam transparecendo um pouquinho mais. Bacana, bem lembrado essa questão da janela. É a mesma coisa assistindo televisão, a mesma coisa prestando atenção no computador, por exemplo, a gente faz esses movimentos. Bom, então, os movimentos de drift, né, eles parecem estar relacionados com o exame mais meticuloso, com o exame com mais atenção, né, os detalhes observados de forma mais atenciosa de objetos parados, de objetos estacionários. Né? Então, não estou falando aqui de objetos em movimento, né? E também ajudam na percepção espacial. Então, também tem relação com estereopsia. Né? Porque uma das características da estereopsia, não a estereopsia fina, mas a estereopsia grossa, é percepção espacial. Né? Você tem, então, dois tipos de percepção estereoscópica. Percepção estereoscópica fina, corresponde ali à estereopsia provida pelas foves de cada um dos olhos. Né? Elas te dão noção de relevo, noção de profundidade, acuidade visual excelente, né? Cores, percepção de cores excelente. E eu tenho a estereopsia grossa, a estereopsia provida por outras áreas do campo visual que permitem que você se localize no espaço, saiba a distância relativa a que você está de uma janela, no meu caso aqui do lado esquerdo, de uma porta de um armário do lado direito, da porta da sala aqui à minha frente, alguma coisa do gênero, o próprio computador. Né? Eu preciso ter essa percepção espacial e os drifts oculares acabam provendo essa capacidade, né, de reconhecimento de percepção espacial. Deixa eu só desligar aqui o som, que eu acabei de ver que eu estou com o GPS ligado, não sei por que motivo. Vou voltando para casa, depois o GPS, para ver se ia dar tempo de chegar em casa ou se eu ia ter que dar aula no meu consultório hoje. Ele ficou ligado aqui o GPS e não sei por que não constou que eu cheguei em casa ainda. Falta 1 minuto para eu chegar em casa, segundo o GPS. Pronto. É porque ele aponta chegar em casa, chegar no portão da frente de casa e eu entrei pela garagem. Tipo isso. É um condomínio aqui, daí não sinalizou a chegada. Bom, também, né, da mesma forma que os tremores oculares tinham alguma relevância no diagnóstico de doenças de ordem neurológica, né, doenças degenerativas em especial, também os drifts, também a deriva ocular, ela tem relevância no diagnóstico da avaliação dessas neuropatias. Tá? Então, mais uma vez, não se sabe exatamente por que esses movimentos acontecem, ou pelo menos não se tem certeza, né? As teorias estão aí ainda para serem desvendadas. Né? Parece ter relação com o rastreio, né, com a percepção de detalhes em objetos estacionários e também percepção espacial. Ok, excelente. E mesmo não sabendo muito mais sobre isso, se sabe que alterações nesses drifts oculares, nessa deriva ocular, são comuns em pacientes com neuropatias. Então, quando essas alterações elas acontecem, elas são perceptíveis, isso também é um indício, né, um sinal patogênico, um sinal patológico, né, de neuropatias. Wagner perguntando da lista de presença. Então, o pessoal do Rio, isso vale só para o pessoal do Rio, né? Tem um link de presença aí que vocês acessam e respondem uma chamada, né, virtual.
Então, quem tiver esse link, eu não tenho esse link nunca, é sempre os alunos que tem, manda aí no chat para o pessoal do Rio responder. O pessoal de Curitiba não precisa, tá? O controle é feito diferente aqui. Ok. Dúvidas até aqui? Deixa eu voltar. Agora a gente vai falar de desenvolvimento da fixação. Então, com relação a microsacadas, tremores oculares e drifts oculares, ficou alguma dúvida? Não. A principal informação é que não se sabe tudo sobre nenhum desses movimentos. Todos eles ainda têm uma boa parcela de mistério, o que é bacana, porque a gente tem muito que estudar ainda. Então, vocês vão ler sobre esses, sempre que vocês lerem sobre esses movimentos, né, talvez alguém vai dizer, é por isso, é por aquilo, né, mas as fontes, de um modo geral, elas ainda não são, não apontam para nada conclusivo. Tá? Mais importante é, mesmo não havendo explicações conclusivas sobre esses movimentos, se sabe o que eles provêm, por exemplo, uma melhora da estereopsia, uma melhora da percepção espacial, né? Uma maior velocidade para realizar certas tarefas, como leitura, por exemplo. Né? E outra importância sempre está relacionada aí com questões neurológicas, né? Então, doenças, neuropatias, né? Doenças do sistema nervoso central alteram esses movimentos oculares, e alterando esses movimentos oculares, a gente tem os próprios movimentos como indício dessas doenças, como sinal ali para essas doenças. Mais alguma coisa antes da gente avançar? Ok. Bom, eu vou falar um pouquinho de fixação, só que esse pedacinho da fixação geralmente leva aí uns 30 minutos para eu apresentar. Aí vocês podem escolher fazer um intervalo agora de 15 minutos e voltar e a gente começar a falar de desenvolvimento da fixação, ou fazer o contrário, eu falo sobre a fixação e aí o intervalo vai ficar para um pouco mais tarde, provavelmente alguma coisa como 10 para as 9, mais ou menos. O que vocês preferem? E o que o senhor acha melhor, professor? O Michael disse que não quer intervalo agora. Se por acaso não tiver intervalo, pode acontecer de a gente terminar mais cedo. Vamos direto, professor. Mas alguém não quer tocar direto? Segue direto. Beleza, pode ser que a gente termine Segue direto. 9h30, 9h40. Pode, Tranquilo. por mim, toca direto. Então, beleza. Tá todo mundo animado aí, ó. O feriado Por deu mim também gasto. toca direto. Então, vamos embora. Bom. Deixa eu ver mais uma mensagem aqui. Toca direto. Beleza, então acho que foi unânime, né? Se alguém não é a favor de tocar direto, não se manifestou. Então, vamos por quem se manifestou aí. É bacana também, a gente termina mais cedo, né? Já vai jantar quem não jantou, né? Bom, fixação. Já falamos, quando falamos de correspondência retiniana, falamos sobre fixação. Já está claro o conceito de mácula, de fóvea, de por que a imagem se forma ali naquele ponto específico da retina, né? Acabei de falar para vocês sobre a anatomia da fóvea e por que ela tem aquele formato de depressão. Né? É importante dizer que esse formato, um pouco mais como uma depressão, ele também provê uma maior profundidade de foco, então isso por si só também melhora a qualidade da imagem formada ali. Né? Tudo isso é bacana. Mas como é que essa fixação ela se desenvolve? Também já citei lá nas primeiras aulas, que quando uma pessoa tem fixação excêntrica, quando tem correspondência retiniana, isso, em geral, a não ser em raras exceções, tem a ver lá com a época da primeira infância, né, dos primeiros meses de vida, primeiras semanas até de vida. Tá? É importante dizer aqui que algumas situações especiais podem até modificar a fixação, por exemplo, um trauma, um estado neuropatológico, né, de patologia qualquer, né,
lesões no sistema nervoso central, lesões no córtex visual. Falei do meu irmão agora há pouco, né? Ele desenvolveu uma fixação excêntrica depois daquele acidente, né? Porque simplesmente ele sofreu dano lá no córtex visual também, no lobo occipital, né? Que é atrás aqui do cérebro, né? E aí, por algum motivo, por alguma razão, em algum momento, ele desenvolveu fixação excêntrica. Até hoje não tem visão 20/20 em um dos olhos. E ele tinha visão 20/12. Ele estava, inclusive, muito comercial. Ele tinha uma acuidade visual muito boa. Bom, então, exceto por casos como esse, né, de uma questão neurológica que acabou interferindo na fixação, a fixação ela vai se desenvolver ali de forma inata, ou seja, não é algo que eu preciso estimular mais do que o natural, não preciso, a criança não precisa aprender a fixar. Basta que ela tenha o estímulo adequado, por isso que eu sempre evito a palavra aprender. A gente tem que aprender a enxergar e tal. Não é exatamente isso. Você até pode usar como forma de explicação mais didática, né? Mas a verdade é que essas questões de desenvolvimento visual, elas têm mais a ver com o amadurecimento do que com o aprendizado. Então, é o caso da fixação, né? A gente desenvolve, a gente amadurece a fixação nas primeiras semanas de vida, né? Nessa época, o que acontece? Tanto retina como córtex visual primário ainda precisam atingir um certo nível de maturidade, e por conta desse nível de maturidade ainda incipiente, a acuidade visual da criança é baixa. Tem outras coisas que interferem na acuidade visual, por exemplo, a hipermetropia fisiológica. Mas mesmo se fosse o caso da hipermetropia fisiológica, a criança tem uma excelente capacidade de acomodação, então teria uma boa acuidade visual. Mas acontece o quê? Que retina ainda não está madura, a fixação não foi desenvolvida na retina. Córtex visual primário também está começando a estabelecer algumas relações, algumas interconexões. As coisas estão... A criança também está aprendendo a fazer correlação e dar sentido àquilo que enxerga, né? Um exemplo que eu sempre dou em sala de aula, né? Que a gente não basta a formação da imagem física no fundo de olho e não basta essa informação chegar no córtex visual. Aquilo tem que fazer sentido para a gente também, né? O que significa fazer sentido? Significa que quando eu olho para um avião no céu, eu, cidadão do século XXI, sei o que é aquilo, porque desde que eu nasci tem avião voando no céu. Mas um cidadão lá, ou de uma região pouco desenvolvida, ou de uma época mais antiga, não teria capacidade de reconhecer aquilo, né? Então, não basta enxergar o avião no céu, tem que dar significado para isso. Provavelmente, essa pessoa daria outro significado, diria que é um pássaro no céu, um pássaro de metal, alguma coisa do gênero, né? Isso é o que a gente chama de visão top-down, né? De cima para baixo. O significado provendo a informação visual, e não o contrário. E tá nesse contexto também as ilusões de óptica, né? Quando você vê algumas tradições que dizem lá sobre fenômenos fantásticos, eu vi tal coisa acontecer, né? Uma lenda antiga de um monstro, de alguma coisa que realmente não existe, geralmente ou tem relação com algo real que foi mistificado, ou com algum fenômeno que a pessoa ainda não tinha uma explicação lógica e aí deu um significado naquele momento. Então imagina que isso também acontece com o bebê, né? Inclusive os neurocientistas explicam que nos primeiros meses de vida a criança não sabe a diferença entre ele próprio, não tem a percepção de si, né? E sim uma percepção de que ele e, por exemplo, a mãe são uma coisa só. Até se fala de luto. Agora não vou lembrar o termo, minha esposa vai saber, que ela é pedagoga. Uma fase de luto, que é quando o bebê percebe que ele é um indivíduo e a mãe é outro indivíduo. Então, tudo isso está começando a amadurecer, tudo isso está começando a se desenvolver minimamente. E é nesse momento, então, que fixação vai
que córtex visual primário para estabelecer relações. Quer mais travesseiro, mano? Aqui, ó. Coberto. Ó. Vou ligar o microfone. Acho que foi por acidente. Vou explicar. Pronto. Alex, professor, tem alguma sugestão de livros sobre o tema? Eu tenho alguns livros sobre o tema em inglês. Eu posso indicar para vocês. Uma pessoa que deve ter mais alguns livros, deveria gostar do tema aí, de estar discutindo esse tema com a gente também, é a professora Núbia. Não sei quem conhece a Núbia, é aqui de Curitiba também, mas ela tem lá também o seu interesse. Ela é especialista em optometria comportamental, então é algo que ela discute bastante também. Mas me lembra depois no WhatsApp, não prometo fazer isso hoje, mas assim que possível eu vejo ou artigo, ou algum capítulo de livro que eu usei, inclusive, para elaborar esse material. Tá? É bem bacana. Só não prometo nada em português, mas vocês já viram como é que usa, né, o Google Tradutor. Qualquer coisa, é só recorrer a ele. Então, vocês vão encontrar lá alguns termos com tradução um pouco estranha, né, como deriva para drift, né, ou às vezes drift vai ficar lá como drift mesmo, porque se usa esse termo em português também, né, para outras coisas. Ok, então, voltando para a fixação, tudo está amadurecendo, a acuidade visual da criança ainda é baixa, né, mas é algo fisiológico, e os movimentos, o controle dos movimentos locomotores ainda estão se estabelecendo. Então, até a 8ª semana, alguns autores falam em mais do que 8 semanas, falam em alguma coisa entre 3 e 6 meses. Eu até gosto mais de pensar num prazo um pouco mais longo, né? De pensar de forma um pouco mais conservadora sobre isso. Por quê? Porque, de repente, se eu estabelecer que a 8ª semana é a data crítica, e essa criança levar um pouquinho mais de tempo para desenvolver fixação, né? Talvez eu acabe me precipitando em algum diagnóstico. Mas vamos lá, vamos usar as 8 semanas aqui como referência, né, que é a que a maioria dos autores cita. Né? Por volta dessa 8ª semana, os olhos do recém-nascido eles vão apresentar ainda, até a 8ª semana, né, algum desalinhamento transitório, ou seja, a criança ainda com dificuldade de manter os eixos visuais alinhados. Isso vai acontecer com bastante frequência, acho que já citei aí numa aula anterior com vocês, né? À medida que as pessoas souberem que você é optometrista e o que é um optometrista, mais importante, né? Vai acontecer de vez em quando de uma mãe, já aconteceu, por exemplo, da minha prima, né? Perguntar, minha prima inclusive que é médica, né? Perguntou sobre os olhos da filha dela, que lá nos primeiros meses de vida, nas primeiras semanas de vida, não conseguiam fixar, né? Ou fixavam um pouco, depois se desviavam um pouco. Esse desalinhamento transitório ele acontecia. E aí eu falei, não, é normal, ainda é período de desenvolvimento dessa fixação, fica tranquilo. Se continuar depois do terceiro, entre o terceiro e o 6º mês, isso não começar a diminuir, aí a gente se preocupa, né? Mas a princípio essa condição ela é natural, comum. Ok? Lilian perguntando dos slides, vou mandar no final da aula, pode ficar tranquilo, tá bom? Então vou enviar para vocês também. Que mais? A fixação foveal, ou seja, a capacidade de fixar monocularmente, né, com cada uma das fóveas, vai se estabelecer em torno dos, para esse autor aqui que eu usei como referência, 2 meses de vida. Outros falam entre 3 e 6 meses. Eu prefiro, como eu falei, usar até um prazo um pouco mais longo para não correr o risco de diagnósticos precipitados de estrabismo. Né? E a visão binocular só vai ser alcançada, então, entre os 3 e 7 meses, ok, está combinando com aquilo que eu uso de referência, como eu falei para vocês. Né? E esse é um período crítico para o estabelecimento do quê? Do nosso assunto lá da primeira aula. Fusão bifoveal, ou seja, correspondência retiniana normal.
O que é fusão bifoveal? É o resultado da correspondência retínica normal. Né? Na presença de algum fator limitante, o que seriam fatores limitantes? Uma catarata, o controle dos músculos oculomotores não se estabelecer como deveria, né? Pitose, são alguns limitantes. A fixação excêntrica e a correspondência anômala podem ser uma alternativa, né? O sistema visual faz essa adaptação. Ok? Tranquilo, né, gente? Vamos em frente, então. Totalmente conectado com o conceito de fixação está o conceito de campo visual. No fim das contas, é a fixação que determina o campo visual. Toda vez que eu tiver uma fixação excêntrica, por exemplo, todo o campo visual vai ser deslocado em função dessa fixação excêntrica. Então, o que é o campo visual? O campo visual, ou campo de visão, é a área no espaço. Aqui eu não estou falando mais de retina, estou falando da área no espaço. Disponível para o paciente, disponível para o indivíduo, né? E que é percebida por esse observador. Então, o espaço, a área no espaço que vocês são capazes de perceber com cada um dos olhos, né? Que produzem a cena visual que vocês estão enxergando agora, é o seu campo visual. Então, mais uma vez, o campo visual não é algo físico, não é lá uma parte da retina, não é nada disso. Uma coisa é a retina, outra coisa é o campo visual. O campo visual é espaço, é algo fora do olho, é algo relacionado ao que se observa, a cena visual que se observa. Tá? Deixa eu voltar lá que eu não terminei. Volta. Então eu posso definir campos visuais monoculares, ou seja, o que no espaço da minha cena visual eu percebo com um dos olhos. Agora que eu cobri meu olho esquerdo, eu tenho uma percepção limitada aqui de uma parte da mesa, uma parte do computador até a parede aqui do meu lado. Né? A parede do outro lado não faz parte mais do meu campo visual. Se eu troco a oclusão, agora eu percebo minimamente a parede, eu teria que voltar um pouquinho a cabeça para cá. Percebo minimamente a parede, né? Vocês não estão vendo porque vocês estão vendo um fundo virtual aí. Percebo o computador, mas aqui para o lado das portas do armário eu não consigo enxergar. Não faz parte do meu campo visual esquerdo. Tá? Esses campos visuais têm projeções retinianas. Essas sim, projeções que a gente vai ver loguinho, né? Como elas se correspondem. Tá? Que mais? Os campos visuais, então, são definidos em função de cada um dos olhos ou binocularmente. Lembra que uma das vantagens da visão binocular era a soma, a sobreposição desses campos visuais, e que só na área onde esses campos visuais coincidem é que eu tenho visão binocular de fato? Então, está aí a informação. Né? Eu tenho um campo visual direito, um campo visual esquerdo, correspondente ao olho esquerdo, e um campo visual binocular. Ok? Cadê vocês aqui? Pronto. Agora sim. Quando a gente fala do campo visual monocular, esse campo visual ele está alinhado com ou pelo menos ele tem como referência o eixo visual. Eu tenho um eixo visual e aí eu tenho um campo visual temporal, outro nasal. Quando eu falo de campo visual binocular, aí eu não uso mais o eixo visual como referência. Eu uso, em alguns lugares tem a palavra egocentro. Né? Egocentro corresponde a o plano sagital. Vocês lembram lá quando a gente estudou morfofisiologia humana? Não sei se o pessoal de Curitiba, acho que foi comigo. Talvez não tenha sido. Talvez tenha sido com o professor José Luiz. O pessoal do Rio, não sei quem é que deu essa disciplina. Mas lembram que a gente pode dividir, para fins de orientação, né, anatômica, o corpo humano em 3 planos? Né?
É o plano sagital, o plano coronal e o plano transverso. Nessa ordem que está aí. O plano sagital é o plano... Acho que eu acertei o nome dos planos, só falta ter errado. O plano que está em azul ali é o plano sagital. Então, ele divide o corpo em um hemisfério direito e um hemisfério esquerdo. Imagina, então, que o campo visual binocular está alinhado com esse egocentro, com esse plano sagital. Ok? Vocês não tiveram morfofisiologia humana? Geralmente é a primeira disciplina, lá no primeiro semestre. Tem certeza? Ó, aqui está o link da chamada para o pessoal do Rio. Eu tive morfofisiologia. O pessoal de Curitiba eu sei que teve. Talvez o pessoal do Rio, bom, imagino que teve também. Mas devem ter, então um dia vão ter. Mas geralmente é no começo. Seria o equivalente à anatomia, alguma coisa do gênero. São estudos de anatomia. Ok. Então, ok, não tem problema, até porque eu não vou falar de planos, de eixos e planos, né? Mas só saber que o eixo, que define o que em alguns lugares você vai encontrar o termo egocentro, né, que é o centro de si mesmo, ele é definido pelo plano sagital, esse plano em azul que divide o corpo em direita e esquerda. É esse plano sagital, por exemplo, que eu uso como referência para dizer se uma coisa é medial ou lateral. Medial é mais próxima do meio, né? Mais próxima do próprio plano. E lateral é mais lateral, mais distante desse plano. Tá? Também esse plano, quando a pessoa tem um desequilíbrio da visão binocular, essa percepção do egocentro ela pode ficar deslocada. Por exemplo, se a pessoa fica cega de um dos olhos, né, ou tem um comprometimento da visão binocular, ela pode ter uma percepção de que esse egocentro está deslocado mais para a direita ou mais para a esquerda. Então é importante saber isso. Morfofisiologia ocular, a gente teve também, mas tem uma morfofisiologia humana, que seria termos mais gerais. Mas aí, como eu falei, né, não é tão... A gente não vai recapitular muito aqui, só essa questão do eixo do plano sagital. O campo visual binocular, então, ele vai ser definido como uma medida angular, tanto no caso do campo visual monocular, deixa eu voltar aqui. Não está aqui, está aqui mesmo. Tanto no caso do campo visual monocular, só que aí no caso eu vou ter o eixo visual como centro, né, dessa medida angular, tá? A partir de um centro. Que centro é esse? Se for monocular, é o eixo visual. Como binocularmente, né? No caso do campo visual binocular, o plano sagital é que é esse centro dessa medida angular. Então, estão aí os planos, né? O que a gente está comentando é esse aqui da esquerda, plano sagital. Tá? Ele é a referência para o campo visual binocular. Bom, aqui eu grifei várias coisas, estão vendo, né? Tudo que eu coloco em amarelinho ali são termos de destaque, são alguma coisa que eu entendo que são relevantes para que vocês lembrem, para que vocês memorizem, para que vocês deem mais atenção. Né? Às vezes um termo, uma palavra-chave. Aqui eu grifei bastante coisa, porque tem bastante informação relevante. Né? A gente geralmente pensa no campo visual horizontal. Só que lembrem, nós temos percepção tridimensional. Então eu tenho percepção horizontal e percepção vertical. Eu tenho um plano visual vertical e um plano horizontal. Tá? Horizontalmente, aqui a gente está falando tudo de campo visual de olho saudável. Tá? Olho sem escotoma patológico, sem restrição nenhuma. Como ele é na média da população saudável. Né? Então, horizontalmente, eu tenho um campo visual, perdão, de aproximadamente 95 graus temporalmente. Então, pega aqui, vamos falar de eixo de
campo visual monocular. Então, vamos dizer que seja do olho direito. Está aqui o olho direito. Tenho o meu eixo visual, ele é a minha linha de referência. E tenho temporal 95 graus. Então, aqui está um plano, né, que vai definir a minha referência para esses 95 graus e uma abertura de 95 graus. Um pouquinho mais do que um ângulo reto. Então, isso significa que eu consigo enxergar um pouquinho mais do que o que seria o plano coronal, né? Esse plano aqui em vermelho. Né? Então, a abertura desse campo visual ultrapassa um pouquinho coronal. Coronal, estou usando o termo certo, depois eu vejo. Tá? Alguém abriu o microfone, quer comentar alguma coisa? Sim, não, talvez. Esses assuntos aí nós vamos só escutar, professor. Não, tudo bem. É plano coronal mesmo. Não estou trocando nome. É sagital e coronal. Coronal é o vermelhinho ali que eu mostrei para vocês. E esse aqui é o plano transverso, o verde. Então, esse campo visual, ele supera um pouquinho o limite do plano coronal aqui. Significa que você enxerga um pouquinho mais do que o que seria aqui a divisão do teu corpo em uma parte frontal e uma parte anterior e uma parte posterior. Tá? A abertura não é de 180 graus, é um pouquinho mais de 180 graus somando os dois olhos. 95 graus de abertura temporal, só que na parte nasal, na parte média, né, esse campo visual ele é menor, ele é de 60 graus. Ou seja, o meu olho direito sozinho, ele não consegue enxergar o mesmo plano, né, o mesmo plano que consegue enxergar temporalmente. Por quê? O que tem de diferente? Se os olhos estão centradinhos na órbita, está tudo bonitinho, o que tem de diferente que me faz enxergar temporalmente uma abertura maior, ter um campo temporal maior e um campo nasal menor? Bom, a dica está no próprio nome. É o nariz. O limite do campo nasal é o próprio nariz. Ele é uma barreira que não permite que eu enxergue monocularmente a mesma extensão angular que eu enxergo temporalmente. Então, olha que bacana aí. Isso é a média mundial, né, de pessoas saudáveis. Quer dizer que todo mundo vai ser exatamente igual. 95 graus nasal, 95 graus temporal e 60 nasal. Somando os dois, monocularmente, qual é o meu campo visual? Monocularmente, ele é 95 com 60, 155 graus. Então, se vocês observarem aqui essa imagem, depois eu vou deixar ela maior, né? A coincidência entre o olho direito e o olho esquerdo é a coincidência entre o campo em vermelho e o campo em azul. Então, essa área roxinha é a sobreposição das duas cores. Né? Olha aqui o limite nasal e olha aqui o limite temporal. Tá vendo que ele tem uma abertura um pouquinho maior do que o que seria 180 graus aqui, né? Se a gente somar os dois. Ok. E verticalmente? Porque a gente sempre fala do campo visual horizontal. Mas e verticalmente? Ou seja, para cima, até onde eu enxergo? Que amplitude tem o meu campo visual para cima? E para baixo? Qual é essa amplitude? Nesse caso, os dois olhos são iguais. Né? Eu tenho 75 graus de campo visual superior. Então, do plano médio aqui do globo ocular, né? Se eu fizer um corte que divide ali o eixo visual em superior e inferior, a parte superior do meu campo visual tem 75 graus, não chega a formar 90 graus, 75 graus. E a parte inferior, 60 graus. Bom, eu já sei que se dependesse só do globo ocular, eu enxergaria 95 graus em todas as direções.
Mas como não... Isso eu estou falando dos olhos parados, né? Quando você movimenta os olhos, isso muda. O que limita o campo superior? Supercílio. O que limita o campo inferior? A região do maxilar aqui, né? A região do rosto mesmo, a pálpebra inferior, etc. Tá? Então eu tenho ali barreiras físicas mesmo para isso. Então cada olho tem 155 graus de campo visual horizontal, né? Que vocês estão vendo representado nessa figura, né? A parte roxa até a extremidade do azul, ou a parte vermelha até a extremidade do roxo. Tá? Cada olho, então, 155 graus horizontalmente, e verticalmente, que a gente não dá muita atenção, mas é importante também, né? E, claro, quando vocês fizerem, por exemplo, uma avaliação qualitativa do campo visual, que é a campimetria de confrontação, o pessoal de Curitiba, eu sei que eu já mostrei como é que faz, o pessoal do Rio, depois eu posso passar um vídeo, mas é uma técnica para se avaliar de forma bem simples o campo visual. Então, é claro que nessa técnica você faz rastreios tanto laterais como mediais, superior e inferior. Tá? Horizontalmente, os campos visuais se sobrepõem, está aqui, né? A sobreposição, de maneira que... Opa, aqui ficou ruim de ler. Deixa eu fazer uma modificação aqui, porque senão depois eu vou mandar para vocês os slides. E esses slides não vão ficar bacanas. Só um pouquinho, gente. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Se colocar sombra, acho que já resolve. Minimamente. Ficou, não vai ficar bom aqui, depois eu arrumo melhor. Mas se eu não arrumar agora, depois eu não vou lembrar mais. Bom, pelo menos dá para ler agora. Ficou, né? Então, de maneira então que parte do campo visual do olho direito coincide ou se sobrepõe à parte do campo visual do olho esquerdo. Ótimo, excelente, porque graças a isso eu tenho visão binocular. Se não fosse isso, eu não teria visão binocular. Que é o caso lá das aves, que eu usei como exemplo, das presas, né, que tem esses olhos mais laterais. Ok, Leandro comentando que o rio está atrasado. Talvez seja o ciclo, né? Mas enfim. Quem entrou mais tarde, eu não sei como é que está organizado aí no Rio. Mas é para vocês terem todas essas disciplinas. Algumas mudaram de nome e tal, mas em geral vocês devem ter todas. Vamos lá. Então tá aqui, olha lá. A linha vermelha e obviamente a parte, né, que a parte pintada de um vermelho aqui um pouco mais claro, corresponde ao campo visual do olho esquerdo. Então ele tem essa extensão. A partir daqui, não dá para perceber ele vermelho, mas imagine que ele está roxinho, por quê? Porque é a combinação do vermelho com o azul. Né? Então, vem até aqui, tem o egocentro lá, o plano sagital. A rigor não seria aqui o ponto de referência, né? Seria o eixo visual desse olho, que está um pouquinho mais à esquerda. Mas vamos deixar assim. E aí eu tenho essa extensão nasal, né? Medial, vamos chamar assim também, do campo visual até mais ou menos aqui. Então, 60 graus aqui, 95 graus aqui. Soma dos dois, 155 graus. Todo o campo visual do olho esquerdo, horizontalmente, é 155 graus. E o mesmo vale para o olho direito. Então, 95 graus da linhazinha azul aqui até a extremidade, uma abertura de 95 graus, e 60 graus desde essa linha média até o limite do campo visual nasal desse olho direito. Qual área que eu tenho visão binocular? Só nessa abertura que coincide, né, ambos os campos visuais. Bom, se aqui eu tenho um pouco mais de 95 graus temporal e aqui um pouquinho mais de 95 graus temporal também, eu posso supor que meu campo visual binocular tem uma abertura de quantos graus?
de alguma coisa em torno de 190 graus. Seriam os 180, 90 mais 90. Na verdade, seria 95 mais 95, 190 graus. Só que a área que eu sou capaz de enxergar binocularmente, ela é menor. Ela é essa sobreposição, né, de algo como... vou ter que fazer o cálculo aqui, mas daria alguma coisa em torno de talvez uns 120 graus, 60 para cá e 60 para lá, se a conta está correta. Só nessa área que eu tenho visão binocular, tá bom? Severina falando, eu fiz esse exame quarta-feira, campimetria de confrontação. Lógico, a campimetria computadorizada é um exame preferencial, né? Muito mais preciso. Mas quando você não tiver um campímetro ali, você pode fazer a campimetria de confrontação para ter uma noção dos limites do campo visual do teu paciente. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, né, a legenda ficou fácil de entender. Azul é o olho direito, vermelho é o olho esquerdo, e a combinação dos dois, ó, nem tem na legenda aqui, mas fica claro que é esse tom mais roxo que vocês estão vendo aqui, tá bom? A Severina falando que fez o exame computadorizado, isso. Geralmente a gente faz no consultório quando a gente desconfia a campimetria de confrontação, que nada mais é do que gesticular com os braços e ver os limites do campo visual, né? A gente faz isso quando suspeita de que há um problema sério do campo visual. Mas problemas pequenos do campo visual não vão ser detectados numa campimetria de confrontação. Só a campimetria computadorizada que é capaz disso. Bom, nessa área toda que está em roxo aqui, eu tenho visão binocular, mas ela não é a mesma em todas as regiões dessa área. Tá? Então, eu tenho diferenças. Né? A Severina falando que é suspeita de glaucoma. O diagnóstico se dá basicamente pela campimetria. Né? Um glaucoma que não afeta o campo visual pode ser um glaucoma ainda incipiente, mas é importante conhecer. Bom, o que eu estava dizendo é que toda essa área em roxo me dá estereopsia, visão binocular. Né? Nem toda essa área em roxo, porém, me dá a mesma qualidade de visão binocular. Eu tenho regiões nesse campo visual onde a estereoacuidade, a acuidade visual estereoscópica, é melhor do que outras. Vocês já devem desconfiar qual é a área onde a estereopsia é melhor. Onde? Na região do campo visual correspondente à fóvea. Isso aqui é correspondente à retina toda. Né? Pelo menos a retina, como a gente consegue utilizá-la. Né? Retina funcional. A área onde eu tenho estereopsia, a melhor estereopsia, é a correspondente à fóvea, uma abertura um pouquinho menor. Vamos ver já que abertura é essa. Então tá aí. A mácula corresponde, e essa é a nossa área de interesse, né? A mácula corresponde a 13 graus centrais do campo visual binocular. Tá? E a fóvea corresponde a 3. Esse número é 3, né? Não é 5 não. Tem que ser 3. Deixa eu mudar a fonte aqui para ver se não vai ter erro. Vou mudar para Arial, porque esse 3 está meio parecido com o 5. Mas dá para ver que é 3. Ali, ó, 3. Agora ficou bonitinho. É 13 e 13, isso aí. Tá. Não, dá para ver que é 3, sim. Só que como na tela às vezes pode ficar um pouquinho confuso, né? Melhor certificar. Então é 13 relacionado à mácula, a abertura do campo visual macular, a região onde a estereopsia já é muito boa, porque a mácula é uma área central. Ainda não é o ponto central da retina, do ponto de vista sensorial, mas é uma área central na retina. Qual é essa abertura? 13 graus. Ótimo, ali a estereopsia é muito boa, mas tem uma área ainda melhor, que é a área que corresponde à fóvea, 3 graus. Então, desses 190 graus que a gente viu ainda há pouco, só os 3 graus mais centrais, imagina que uma fatiazinha de pizza bem fininha, né, correspondente a 3 graus, que ela muda à medida que a gente direciona os olhos numa direção ou outra, né, que é exatamente onde eu consigo sobrepor o que eu enxergo com uma fóvea,
com o que eu enxergo da outra fóvea, né, só ali que eu vou ter, então, a estereopsia plena. Tá? Lembrando que o fato de do mesmo elemento estimularem a fóvea dos dois olhos, não quer dizer que o estímulo é exatamente igual. Então, dentro desse leque, desse pequeno leque de 3 graus, eu posso ter e devo ter uma disparidade de estímulo. Vou ter um estímulo um pouquinho diferente em um olho em relação ao outro. É essa pequena disparidade de fixação, essa pequena diferença, né, que eu percebo do objeto no campo visual da fóvea do olho direito em relação ao campo visual da fóvea do olho esquerdo, que vai me dar a sensação de estereopsia, vai me dar a capacidade de reconhecer posição espacial, distância, todos os elementos que a gente já conversou várias vezes aqui, que são as grandes vantagens da visão estereoscópica. Tá bom? Jéssica, professor, dá um sorriso para o print. Deixa eu até me alinhar aqui na cadeira. Pronto, pode fazer print. Agora tem que falar sorrindo. Brincadeira. Então vamos lá. Esse eu já sei que vai para o Instagram depois. Ué, o que aconteceu? Não está voltando? Foi? Pronto. É que o chat está um bocadinho aqui. Então, qual é o campo visual mais bacana que a gente tem? Os 3, não vou dizer 3%, porque são 190, né? Está mais para 6%. Os 3 graus centrais, ao contrário, né? 1,5%. Corresponde a praticamente 1,5% do campo visual todo. Não chega a 2% do campo visual, que tem uma estereopsia excelente, uma estereopsia a melhor possível. Tá? E é essa que interessa a gente quando a gente testa a visão binocular. Ok, vamos terminar cedo aí, ó. 9 horas agora, estamos nos últimos slides. Então eu tenho 2 chamados M-campos. Tá? Eu tenho um M-campo, M de hemisfério, né? Então eu tenho um M-campo nasal. Estou falando de campo visual só o horizontal aqui, tá? Tem um M-campo nasal, que é a metade em relação à fóvea do campo visual que corresponde a mais nasal, obviamente, né? Aqueles 60 graus. E eu tenho um M-campo temporal. Então, da fóvea para o lado de fora, da fóvea para a lateral, eu tenho um M-campo temporal. Tá? Para cada M-campo, eu tenho uma M-retina, um hemisfério da retina. Quando a gente fala de M-campo, é uma região no espaço, naquilo que a gente observa, não é dentro do olho. Quando eu falo de M-retina, é a retina correspondente a esse campo. É o hemisfério retiniano correspondente a esse campo. Tá? É importante dizer que o M-campo temporal, vou usar o olho esquerdo aqui como exemplo, o M-campo temporal, ele se projeta na M-retina nasal. Concordam comigo? É sempre o inverso. A mesma lógica para dizer que um objeto ele é projetado ao inverso no globo ocular também se aplica do ponto de vista horizontal. Também é inverso do ponto de vista horizontal. Tá? Então, M-campo temporal, não sei se vocês conseguem ver bem os gestos que eu faço, né? M-campo temporal, retina nasal. Ok? M-campo nasal, M-campo nasal, retina temporal. Tá? Isso é importante. Então, cada M-campo é projetado cada M-campo faltou aqui, né? Cada M-campo é projetado na retina nasal do olho ipsilateral e na retina temporal do olho contralateral. Tá? Aqui faltou dizer qual M-campo era, né? M-campo M-campo direito ou esquerdo. Bom, aqui eu não preciso dizer. Tá? Quando eu falo de M-campo direito, né,
eu divido, aí binocularmente agora, eu divido o meu campo visual em um M-campo direito e um M-campo esquerdo. O M-campo direito vai ser projetado na retina temporal do olho contralateral, ou seja, em vez do direito, o esquerdo. Então, temporal da retina do olho esquerdo e nasal do olho ipsilateral, o mesmo olho que eu estou falando. Então, se eu estou falando de hemicampo direito, retina nasal do olho direito. Ficou claro isso? Acho que isso é demora um pouquinho para pegar. Eu acho que a próxima imagem vai ajudar. Aqui. Então, o que eu estou falando? Primeiro, tenho dois... Tranquilo, professor. Oi? Eu sei que essa parte eu sei que é um pouco confusa, mas vamos lá. É importante por quê? Porque isso depois vai impactar nas próprias vias visuais por onde passam essas informações, né? Então, vamos lá. Tenho dois hemicampos, agora é binocular. Tinha acabado de falar da questão monocular, agora vamos falar do binocular. Tá? Binocularmente tenho dois hemicampos. Tá? Tenho o hemicampo esquerdo, que está em vermelho, e tenho o hemicampo direito, que está em azul. Onde é projetado esse hemicampo direito? Ele é projetado na retina nasal do olho direito e na retina temporal do olho esquerdo. Tá vendo em azulzinho ali? Então é a mesma coisa que dizer que esse campo visual, o direito, ele está estimulando retina nasal do olho ipsilateral. Ipsilateral significa do mesmo lado que eu estou falando. Se eu estou falando de campo visual direito, é o olho direito. Então, campo visual direito estimulando retina ipsilateral, retina nasal ipsilateral, do mesmo lado direito, e retina temporal contralateral, ou seja, no olho oposto ao lado direito, contralateral significa isso, a retina é temporal. E o mesmo vale para o olho esquerdo. Para o olho esquerdo, não. Para o campo visual esquerdo, perdão. O campo visual esquerdo está em vermelhinho aqui. Ele estimula retina nasal no mesmo olho, no olho do mesmo lado. Não é mesmo olho, né? Olho do mesmo lado. No olho ipsilateral nasal e no olho contralateral temporal. Então, eu não preciso falar em olho direito ou esquerdo aqui. Basta eu dizer que para qualquer hemicampo, para qualquer metade de campo, esse campo visual, seja qual for, ele vai se projetar na retina nasal do olho do mesmo lado, no olho ipsilateral, e na retina temporal do olho do lado contrário, do olho contralateral. E aqui eu vou precisar estabelecer uma correspondência retiniana. Por quê? Eu preciso que a hemiretina nasal de um olho corresponda à hemiretina temporal do outro. Então, se alguma coisa estimula a hemiretina nasal desse olho, ele tem que estimular a mesma hemiretina, mesmo ponto, né, equivalente na hemiretina temporal. Lembra do oróptero, que a gente usou ali pontos diferentes dentro do oróptero? A gente falou de oróptero aqui, né? Era para ter falado. Só me lembre se a gente falou sobre isso na primeira aula. Senão eu trago para vocês na próxima aula. Eu pulo o que eu ia usar como exemplo agora, a gente fala na próxima aula. Mas se eu não me engano, a gente falou de oróptero. Me dê uma dica. Falou, beleza. Severino falou. Sim, sim. Então, lembram do oróptero? A área de Panum é por aquela região ali, né? Não entendi, desculpe, repete para mim. A área do Panum também. A área de Panum é uma extensão do oróptero, né? Isso. O Marcelo falou. Então, lembra do oróptero? Lembra que tinha lá uma estrelinha, aí essa estrelinha era o ponto de fixação. Depois tinha uma bolinha verde, eu acho, que estimulava
retina nasal de um olho, retina temporal do outro, com a mesma distância em relação à fóvea. E a gente disse que, beleza, essa bolinha verdinha era vista como um objeto único. E que daí tinha um outro pontinho vermelho fora lá do oróptero que estimulava a retina nasal de um olho e a retina temporal do outro, mas em posições muito diferentes, elas não eram posições equidistantes. Equidistante significa a mesma distância, né? Equidistantes em cada uma das retinas. Então aí a pessoa enxergava duplo. Tá? Então, qual é a melhor maneira de decorar? É essa frase feiosa que está aqui antes, por mais confusa que ela possa parecer. Mas vamos ler ela de novo, tendo em mente a imagem que vocês viram agora. Tá? Cada M-campo, cada metade de campo visual, binocular, é projetado na M-retina, na metade da retina nasal, de qual olho? Do olho ipsilateral, do olho que é o mesmo lado desse campo. Então, se eu estou falando de campo direito, é o olho direito. Se eu estou falando de campo esquerdo, é o olho esquerdo. Então, retina nasal do olho do mesmo lado, ipsilateral. E na retina temporal, do olho oposto, do olho contralateral. Então, retina nasal, direita se for direita, esquerda se for esquerda. E retina temporal, do olho direito se for direita, esquerda se for esquerda. Ok? É isso que essa frase quer dizer. Fica mais fácil depois que a gente vê a imagem, né? Fica... Cadê? Se vai cair na prova, vai dar para cabeça. Olha, posso dizer que tem pelo menos uma questão sobre campo visual, uma ou duas lá, que pode cair em qualquer avaliação. Já aviso vocês disso. Tá? Então é isso. Se vocês observarem as vias visuais, elas respeitam essa conformação dos campos visuais. A gente já viu vias visuais e vocês vão ver novamente, obviamente. O que a gente tem aqui? Campo visual, as retinas, nasal e temporal, está em inglês, mas está bem fácil de perceber. Né? Então, aqui eu ainda estou dentro do olho. Passou daqui, saí do olho. O que eu tenho? Nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, que não tá mencionado aqui, mas é essa porção depois do quiasma, trato óptico. Corpo geniculado lateral ou núcleo geniculado lateral, a gosto do freguês. Esse núcleo geniculado lateral vai fazer conexão direta com córtex visual primário. E ainda a gente tem duas áreas, né? A área de Edgar-Westphal e núcleo, né? Núcleo geniculado lateral e núcleo de Edgar-Westphal, que está aqui. Esse núcleo de Edgar-Westphal, ele manda estímulo eferente para a contração da pupila e tudo mais. Então, ele é importante também. Mas a gente não vai falar sobre ele aqui porque ele não tem relação com o campo visual. Bom, se a gente observa o trajeto das fibras que vêm lá da retina, quem são essas fibras que vêm lá da retina e conformam o nervo óptico? São os axônios, viu falando isso? Os axônios das células ganglionares da retina. Então, esses axônios, eles respeitam a topografia da córnea, topografia da retina, e topografia de córnea é uma coisa mais comum de se mencionar, né? Uma topografia da retina e mantém essa organização retinotópica, né? Da topografia da retina. Então, tudo que é retina temporal desse olho é fibra mais temporal do nervo óptico. Tudo que é retina mais nasal desse olho é fibra mais medial, né? Mais nasal desse nervo óptico e vice-versa. No outro olho é a mesma coisa. Olha que importante. Então, olha a importância do quiasma óptico. Não é só o quiasma óptico tem esse cruzamento, não é porque é bonitinho ter um cruzamento, não é porque, sei lá, é funcional isso, né? No momento do cruzamento no quiasma óptico, o que acontece? Todas as fibras temporais de um olho se juntam às fibras nasais do outro. Ora, mas elas são exatamente as fibras que correspondem ao mesmo M-campo. Então, todas as fibras que reconheceram o M-campo direito, elas passam a ficar do mesmo lado do trato óptico.
E todas as fibras que representam o hemicampo esquerdo, então, retina temporal desse lado, retina nasal desse lado, vão ficar do mesmo lado do trato óptico. Então, aqui ainda não aconteceu a fusão, mas aqui eu já começo a preparar a fusão. Por quê? Informações equivalentes vão chegar no mesmo lado do corpo geniculado lateral. Eu tenho dois, né? Tem um par de núcleos, aliás, né? De núcleos geniculados laterais. O corpo também está correto, mas é menos usual. Quando isso acessa córtex visual primário, né? Então tem as radiações ópticas, isso vai para o córtex visual primário, ou córtex estriado. Eu tenho lá no córtex estriado, área 4, lembra disso? Né? Que é onde estão os neurônios de associação, que vão finalmente misturar o que chega do olho direito com o olho esquerdo. Então, aqui que a magia acontece, aqui que a fusão sensorial ela acontece. Graças a essa organização das fibras do nervo óptico, dos axônios, das células ganglionares, que é muito perfeita, que é muito bem organizada. Bom, aproveito aqui para falar um pouquinho do glaucoma. Deixa eu só ler as mensagens. Gabriel mencionando, é muito perfeito, realmente. O imperfeito tem uma... Vou cometer um crime aqui, limpar a camisa. Eu encostei bem no meio da lente. Pronto, melhorou. Então, gente, realmente de uma perfeição incrível, né? As vias visuais, todo o sistema visual humano, não só humano, né, de vários animais é bem semelhante, é realmente muito perfeito. E ainda assim existem anomalias, né, que a gente está vendo uma situação ideal, logicamente. Aproveitando para falar de glaucoma. Por que glaucoma afeta os campos visuais mais periféricos, monocularmente? Agora, então, esqueçam a parte binocular. Monocularmente, as primeiras fibras a morrerem, né, quando o glaucoma afeta o disco óptico, são exatamente as fibras mais da periferia da retina. Não aqui tão distante como eu estou apontando, aqui eu estou exagerando, porque essa parte da retina nem é tão funcional, mas imagine alguma coisa mais perto da mácula. A mácula está mais ou menos aqui. Perdão, mais ou menos aqui, tem que ser mais temporal. Ou mais ou menos aqui, né? Mais ou menos no encontro dos dois campos visuais ali. Tá? Então, mais ou menos aqui. O que acontece? Essas fibras da mácula, quando elas se encaminham para o nervo óptico, elas ficam numa região mais periférica do disco óptico. Enquanto as fibras mais temporais ou nasais, tanto faz, né? Mais periféricas, elas estão mais próximas do centro, mais próximas ali da escavação. Quando o disco óptico sofre a lesão, né, aumenta essa escavação, as primeiras fibras a morrerem, a perderem função, são exatamente as fibras da região mais periférica. Por isso que a pessoa perde primeiro visão, campo visual periférico. Derrubei uma garrafa aqui. Campo visual periférico. Até que estava demorando, né, com tanto gesto. Ok? É isso. Essa é a magia toda das vias visuais, pelo menos do ponto de vista dos campos visuais. Né? Tem muito mais para falar sobre vias visuais. Aí vocês vão ver um pouco em neurociência da visão, outro pouco em neurofisiologia da visão, outro pouco aqui. Como as vias visuais elas representam, né, os campos visuais de forma perfeita. Ok? Alguém abriu o microfone? Quer falar alguma coisa? Ei, que é promoção de montão! Óleo de soja lisa 7,87, leite longa vida Italá. É promoção no mercado. Deixa eu desligar. Acho que fez um tempo. Então é isso, gente. Bom, então era o que a gente tinha para hoje. Terminou até bem cedo, ó, 9h15. Esperava até. Bom, aqui a gente não fez intervalo, né? Geralmente, quando a gente faz intervalo, você soma mais uns 20 minutos aqui de aula, pelo menos, de 15 a 20 minutos. Então, foi bom que a gente terminou um pouquinho mais cedo.
2 horas. Gente, então é isso. Tá? Valeu, professor. Boa noite aí. Obrigado, professor. Obrigado, Tudo de bom pessoal, aí. pelo visual. Valeu, professor. Boa noite aí. Valeu, professor. Na semana Boa que vem, semana, nossa última colega. aula. Vamos falar de alguns testes da visão binocular, tá bom? Na semana que vem uma coisa mais prática. Até agora uma coisa mais teórica. Semana que vem um gostinho do que vai ser a prática em ortóptica 1, ortóptica 2. Obrigado aí. Boa noite. Tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigadão pela participação de todos. Obrigado pela paciência também de todos de estarem aqui. E a semana que vem tem mais. Tá bom? Estudem. Não deixem de estudar. Porque já foi metade do mês, né, gente? Daqui a pouquinho já está no final do mês, final do semestre. Tá bom? E aí eu tenho que mandar para a Lilian, do Rio, ali, o conteúdo. Para quem mais do Rio eu posso mandar? Se eu mandar para a Lilian, chega em todo mundo do Rio que está aqui? Depois vocês me contam. Ó, tem um xará do meu irmão aqui, Lincoln. Eu sou Franklin e ele é Lincoln. Pronto, para a Jéssica também. Então, vou mandar para a Jéssica e para a Lilian. E vou mandar para a turma aqui de Curitiba, que eu estou no mesmo grupo do WhatsApp. Tá bom? Aí, se alguém não receber porque são 2 grupos no Rio, né? Se alguém não receber lá no Rio, depois reclama comigo. Eu mando pelo menos para uma pessoa de cada turma. Beleza? Me chamem lá, pessoal do Rio, me chama ali, as 2 representantes me chamem no WhatsApp, que aí fica mais fácil também de encontrar vocês ali. Tá bom? A Jaciane ou Jéssica e a... Gente, obrigado por tudo. Vou interromper aqui a gravação. A Jaciane já mandou lá um oi para mim. Já até ouvi o barulhinho aqui. Semana que vem tem mais. Estou interrompendo aqui a gravação, compartilhamento também. Assim que eu conseguir subir esse vídeo no YouTube, aí eu já mando para vocês também. Aliás, o link para acessar é o mesmo, né? Vocês têm lá uma playlist de mecanismos da visão binocular. Deem uma conferidinha amanhã, já deve estar lá. Amanhã, no final do dia, já deve estar lá para vocês disponível. Vocês podem assistir novamente.